Meninas, meninos, saudações! Vamos avançar com os nossos assuntos de relações internacionais, agora com a transição da Ordem da Guerra Fria para a Ordem pós-Guerra Fria, também chamada de Nova Ordem Mundial. Então nós vamos escolher alguns aspectos mais importantes da Guerra Fria, e vamos ver de uma maneira bastante breve como a Guerra Fria vai se encerrar e avançar pelas características desse mundo complexo que nós vivemos hoje, chamado de Nova Ordem Mundial, na chamada Nova Ordem Mundial ou na Ordem pós-Guerra Fria. Vejamos, bipolaridade mundial da Guerra Fria a partir da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marca o fim de uma série de potências de alcance internacional mundial do período imperialista enraizado no século XIX. Eram países como o Japão, a Alemanha, a Itália, a França, o Reino Unido, dotados de extensos impérios no continente africano, no continente asiático, e que perdem força econômica, política, doméstica e externa depois da Segunda Guerra Mundial. Há então duas grandes potências mundiais depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Cada uma dessas potências com regimes econômicos distintos, os Estados Unidos embasado economicamente na propriedade privada dos meios de produção e a União Soviética socialista com a propriedade estatal dos meios de produção. Se há duas potências mundiais, essas potências são antagônicas, elas começaram a rivalizar de diferentes formas, entretanto não de uma maneira militar direta. Isto, óbvio, primeiramente pelo dano que uma ou outra potência causaria à outra em caso de conflito armado, além do que, a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos a difusão entre essas duas superpotências em especial das chamadas armas de destruição em massa nucleares. Daí nós temos o nosso gráfico que mostra a evolução dos arsenais nucleares dos Estados Unidos e da União Soviética. Não importa que a União Soviética tinha arsenais um pouco superiores aos dos Estados Unidos no final dos anos 1980, porque esses arsenais nucleares gerariam aquilo que a gente conhecia como garantia de destruição mútua. Qualquer superpotência que começasse um conflito armado com a outra teria duas certezas. Primeiro, da destruição da outra superpotência. Segundo, que a outra superpotência detectaria o ataque e retaliaria com tudo, destruindo a superpotência agressora. Duas certezas, destruir o inimigo e por ele ser destruído. Daí a ideia de garantia de destruição mútua, que levava a uma relativa estabilização das relações entre Estados Unidos e União Soviética. Se o conflito entre os dois não podia ser direto militar, o conflito era de ordem político-ideológica. Aqui nós temos uma propaganda política soviética para a sua própria população e uma propaganda política americana também para a sua própria população. No caso aqui a União Soviética enaltecendo os valores do socialismo, no caso, os Estados Unidos mostrando mazelas potenciais do socialismo. Então, na propaganda política e ideológica. Essa propaganda se manifestava, óbvio, não apenas em cartazes. Por exemplo, os chamados grandes eventos esportivos, Jogos Olímpicos, por exemplo, nos quais esta propaganda tinha um momento diferenciado de manifestação. E também na chamada corrida espacial, iniciada supostamente com a União Soviética, com o seu satélite Sputnik, né? E ainda mais supostamente ainda, sendo vencida pelos Estados Unidos com a chegada do homem à Lua nos anos 1960. Eu digo suposta porque a ideia de corrida é uma invenção. Tá certo? Então, quem inventou a ideia de corrida espacial, tá certo? Né? E quem disse que lançar o satélite inaugura e a chegada do homem à Lua finaliza, tá certo? São todos valores arbitrários que eram traduzidos, na verdade, como propaganda de parte a parte. Porém, a corrida espacial não era apenas propaganda política, porque a tecnologia necessária para os mísseis balísticos nucleares intercontinentais é a mesma tecnologia
das naves espaciais, dos foguetes de lançamento, né? Consequentemente, a corrida espacial abastecia em tecnologia a corrida armamentista entre os dois países. Mas, se não havia possibilidade de conflito direto entre as duas superpotências, uma série de conflitos indiretos passaram a acontecer, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista militar. É o caso da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, ocupação militar soviética no Afeganistão, conflitos civis com participação das superpotências em países do continente africano e assim sucessivamente. Há, portanto, uma série de conflitos periféricos ligados à bipolaridade da Guerra Fria. Tudo bem? Bem, se há duas potências mundiais, nós vamos ter países aliados a uma ou outra potência mundial na teoria dos três mundos. Nós teríamos então um primeiro mundo, os países que aparecem grosso modo aqui verdinhos no nosso mapa, Estados Unidos, Canadá, os países da Europa Ocidental, a Austrália, Nova Zelândia, o Japão, que são países aliados, que chegam a um alinhamento estrutural com os Estados Unidos, seriam os países de primeiro mundo. Que tal os países amarelinhos no nosso mapa? Europa Oriental, eventualmente Cuba, China, né, que são países em alinhamento com a União Soviética. Lembrem-se que há uma fluidez nisso. Tá? A China, por exemplo, vai romper relações diplomáticas com a União Soviética na década de 1960, mas, grosso modo, os países em alinhamento com a União Soviética. Há duas superpotências, mas nós podemos ter um terceiro grupo de países, os países de terceiro mundo, que do ponto de vista político-ideológico vão se colocar como países não alinhados, vão desenrolar, portanto, políticas domésticas e externas com relativa autonomia frente às superpotências mundiais e, em grande parte, jogando com essas superpotências para obter vantagens. Idealmente, a ideia de terceiro mundo era, na sua origem, na Conferência de Bandung, a ideia de lançamento de um terceiro polo de poder no mundo, que nunca aconteceu. Mas a manifestação concreta foi desses países de terceiro mundo não se alinharem imediatamente nem à União Soviética, nem aos Estados Unidos, jogando com as superpotências para obter vantagens. Tudo bem? Esta organização de bipolaridade mundial tem peculiaridades, tem fluidez ao longo das décadas de 1940, 50, 60, 70 até os anos 80. Então não há um caráter monolítico, imóvel da Guerra Fria, mas algumas características estruturais, bipolaridade, corrida armamentista, propaganda política ideológica, conflitos regionais, se desenrola ao longo dessas décadas e até os anos 1980, início dos anos 1990, quando nós encontramos uma assimetria, uma forte desigualdade econômica que se manifesta também na questão dos investimentos militares. Vejam, a gente viu nos slides anteriores que os investimentos militares, a corrida armamentista, é tão importante no cenário de Guerra Fria, mas essa anamorfose mostra para nós os gastos militares mundiais em 1990, quando os Estados Unidos têm 45% dos gastos militares totais e a União Soviética 6%. Isto mostra, portanto, uma assimetria de investimentos militares que está ligada à crise econômica, à crise política da União Soviética. Se esse mapa, se essa anamorfose é de 1990, o que viria a acontecer no final do ano seguinte, dezembro de 1991? Fim da União Soviética, fim da ordem bipolar da Guerra Fria. Terminada então a União Soviética, terminada a bipolaridade mundial, como o mundo vai se reorganizar do ponto de vista político? Uma primeira leitura simplista seria, já que os Estados Unidos são a potência remanescente, então a gente vai ter um mundo unipolar depois do fim da União Soviética. Como eu disse, leitura simplista. Vamos introduzir um grau de complexidade para nós adequarmos a leitura aos diferentes fenômenos que aparecem na realidade. Aqui eu tenho um slide título, mas ele é um slide muito importante, tá certo? Vejam vocês. Primeiro eu chamei de mundo pós-Guerra Fria. Eu não estou chamando de nova ordem mundial. E por que eu estou usando esse prefixo pós? Normalmente nós utilizamos esse prefixo pós quando algo está dado para além de um cenário anterior e esta é a única certeza que nós temos.
Como nós podemos caracterizar aquilo que alguns chamam de pós-modernidade? A característica talvez fosse a fluidez, a característica talvez fosse a transformação. Então, como eu conseguiria caracterizar, definir o fenômeno? Então, a ideia é, não é mais moderno, mas eu não sei bem mais o que seria. Assim como eu estou utilizando neste momento. Então, a ideia de pós-Guerra Fria. Por quê? Porque havia uma ordem bipolar da Guerra Fria bem característica. Mas, terminada a União Soviética, o mundo entra em um período de transição, período do qual, grosso modo, nós nem saímos até agora. Então, há um primeiro momento de busca de unipolaridade pelos Estados Unidos, seguido de uma transição em direção a uma eventual etapa multipolar, que, como eu disse, na prática nós ainda não atingimos, ainda vivemos um mundo em transformação. Aproveitando essa ideia, eu coloquei aqui para vocês um mapa de regionalização do mundo. Era a teoria dos 3 mundos da Guerra Fria, alinhados aos Estados Unidos, à União Soviética ou não alinhados. Não há mais União Soviética, não há mais Segundo Mundo. Então, imediatamente após o fim da União Soviética, nós vamos ter a ideia de reunião do que era chamado de Primeiro e Segundo Mundos no Norte desenvolvido. E o que era chamado de Terceiro Mundo no Sul subdesenvolvido. E daí a nova divisão dos anos 90, ao invés de Primeiro, Segundo e Terceiro Mundos, Norte em oposição ao Sul, Norte desenvolvido, Sul subdesenvolvido. Algumas peculiaridades. Primeiro, lembrem-se, não há uma divisão pautada pela linha do Equador. O México está no hemisfério norte e ele é um país considerado do sul. A Austrália e a Nova Zelândia estão no hemisfério sul, são países de desenvolvimento socioeconômico elevados. E, portanto, esses países são colocados como países do norte. Isso é uma peculiaridade óbvia. Agora, uma outra peculiaridade. Toda divisão é uma generalização e ela acaba incorrendo em problemas. O Norte deveria ser, então, dotado de países desenvolvidos que têm força no cenário político-econômico mundial. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da União Europeia, dos países mais importantes da União Europeia, é o caso da Austrália, do Japão. É o caso da Polônia? É o caso do Cazaquistão? Claro que não. E o Cazaquistão, eu diria, tem menos projeção no cenário internacional do que o Brasil, do que a China, que estão colocados aqui nessa classificação como países do Sul. Então são problemas inerentes a essa divisão que não deixam de evidenciar novamente a ideia de mundo pós-Guerra Fria, um mundo complexo. Vejamos como é que se desenrola este mundo pós-Guerra Fria. Novo cenário geopolítico mundial nos anos 1990. Então, uma coisa é certa, havia o socialismo soviético como vetor político mundial. Ele deixa de existir, a União Soviética deixa de existir, o socialismo não é mais uma força política no cenário mundial, salvo supostas raras exceções, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso de Cuba, tá certo? Então, passa a haver uma hegemonia capitalista na sua vertente neoliberal no cenário mundial. Então, quem vão ser as novas potências mundiais? Neste novo mundo hegemônico capitalista, as economias que têm melhor desempenho, as economias que se ligam comercialmente a outras regiões do mundo mais intensamente, estruturalmente, é que seriam as maiores potências mundiais. Lá nos anos 1990, os nossos manuais de ensino médio de pré-vestibular traziam a tríade, 3 polos de poder: os Estados Unidos, os países da integração europeia nos anos 90 já no formato de União Europeia e o Japão, à época a segunda maior economia mundial atrás apenas dos Estados Unidos nos anos 1990. Entretanto, ao longo desses anos 1990, os Estados Unidos estão ensaiando uma nova forma de colocação no cenário mundial. E que ensaio é este? Os Estados Unidos se valendo da sua superioridade militar tecnológica para impor a sua vontade em outras partes do mundo. É o que veio a acontecer em 1991 na Guerra do Golfo.
quando o Iraque invade o Kuwait, afrontando os interesses americanos ligados à exploração e comércio mundial de petróleo, processo que é resolvido através de um conflito armado com uma coalizão de países sob liderança dos Estados Unidos, que derrota o Iraque e obriga a retirada das suas tropas do Kuwait, validando, portanto, os interesses dos Estados Unidos. Eventualmente, no final da década de 90, 1999, Guerra da Iugoslávia, uma forma através da qual o governo americano vai diminuir a influência russa junto aos aliados iugoslavos sérvios, aumentando, portanto, a influência ocidental americana na porção centro-meridional oriental da Europa. Como os Estados Unidos vão superar, então, o quarto maior exército do planeta em 1991? Como os Estados Unidos vão superar um país que tinha artefatos militares do velho Pacto de Varsóvia? Ora, no final dos anos 90, nos anos 90, a clara superioridade tecnológica militar dos Estados Unidos, e não apenas isto, controle da produção e difusão da informação construindo narrativas. Desta forma, a imprensa americana, a indústria cultural americana constrói a narrativa de demonização do presidente iraquiano Saddam Hussein, do presidente iugoslavo Slobodan Milošević, criando, portanto, a ideia de legitimação da ação dos Estados Unidos. Se vocês entenderam isso, um último aspecto importante. A Guerra do Golfo ela pode ser entendida dentro de um contexto de plausibilidade e legalidade. Qual teria sido o motivo explícito alegado para o conflito armado? Ora, o Iraque, em 1990, invadiu com tropas o país vizinho, o Kuwait, o que não é tolerado no cenário mundial do final dos anos 1990. Então havia uma plausibilidade para a pressão contra o Iraque. E ainda mais, essa pressão foi validada pelo Conselho de Segurança da ONU, criando uma condição de legalidade. Agora, e em 1999? Havia uma alegação de o presidente Milošević enfrentar a guerra civil no território iugoslavo fazendo o que passou a ser chamado de limpeza étnica. Agora, esse processo era efetivo ou será que fazia parte da construção de uma narrativa pelos Estados Unidos para justificar o conflito armado? Independentemente desta polêmica, há um problema, porque a Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança, não daria autorização para este conflito, mas o conflito foi efetivado sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU. E, portanto, como é que os Estados Unidos transitaram os anos 90? Se utilizando, aperfeiçoando os seus recursos militares, os seus recursos de comunicação e construção de narrativas para viabilizar, no final dos anos 90, independentemente da legalidade ou de outras potências mundiais, os seus próprios interesses em escala mundial. Os Estados Unidos construíram ao longo dos anos 1990 aquilo que, depois do 11 de setembro, depois dos ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono, foi caracterizado como doutrina Bush no cenário internacional e com o chamado ato patriótico, a legislação doméstica de sobrecontrole do governo americano sobre a sociedade, sobre o seu território. Vejam então que isso foi ensaiado nos anos 1990. E ainda mais, há necessidade de recursos militares para eliminar potenciais resistências em escala mundial. O nosso gráfico mostra os investimentos militares em Guerra Fria, que eram decrescentes dada a crise da União Soviética. Os Estados Unidos não precisavam fazer tão altos investimentos, mas investimentos ainda muito elevados. Com o fim da União Soviética, a redução dos gastos militares americanos, até 2001, quando se sistematiza a doutrina Bush e aumentam significativamente os gastos militares americanos. Os Estados Unidos estão agora, de maneira sistemática, buscando se firmar como potência hegemônica mundial, como uma única potência mundial. Mas será que eles vão conseguir? Novo cenário geopolítico mundial dos anos 2000 e 2010. Anos 2000. Resistências ao poder americano. Se os Estados Unidos se mostram como potência hegemônica mundial, não há resistência aos Estados Unidos.
O leste europeu era a área de influência da União Soviética durante a Guerra Fria. E o que houve, né, na década de 1960, se não um episódio como, por exemplo, a Primavera de Praga? Haverá controle, de fato, haverá hegemonia soviética sobre esta região. Se os Estados Unidos querem ser potência hegemônica mundial, não deve haver resistência efetiva ao poder americano, mas ela se mostra no Irã e o seu programa nuclear do final dos anos 2000. Na Coreia do Norte, um programa nuclear que inclusive se desenrola com a criação de armas de destruição em massa nucleares e mísseis de curto e médio alcance, além da permanência do terrorismo internacional, da Al-Qaeda e, eventualmente, do Estado Islâmico. Se isso já começa a mostrar a incapacidade americana de ser potência hegemônica mundial, a crise americana do final dos anos 2000, seguida da crise PIGS, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, mostram definitivamente a impossibilidade de os Estados Unidos se colocarem como única potência mundial. Então nós temos uma tendência, e voltando ao título, né, pós-Guerra Fria, uma tendência à multipolaridade mundial, novos polos de poder, a reorganização política, econômica e militar da Rússia, o fortíssimo crescimento econômico, militar, a maior influência da China e outros poderes de alcance regional, como é o caso da Índia, como é o caso da Turquia, como já foi o caso na América Latina do Brasil, tá certo? Daí nós temos novos polos de poder, inclusive em agrupamentos de países, o G20 financeiro, o G20 comercial, o G4 e diferentes blocos comerciais. Vejamos essas formas de organização dos países. Novos polos e alinhamentos. G20 financeiro. Era uma vez o G7, formado no contexto de Guerra Fria entre as maiores economias do mundo ocidental: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, França, Alemanha e Japão. Mas essas grandes economias do mundo ocidental vão finalizar a década de 2000, entrar na década de 2010 em uma condição relativamente frágil do ponto de vista econômico. Trata-se da crise econômica mundial que vai afetar imediatamente e mais gravemente algumas dessas economias do G7. E vejam, para que haja uma tentativa mundial de superação da velha crise de 2008, foi convocado como um grupo de países para resolver a crise o G20, e não apenas o G7. Quem faz parte do G20, os 7 países do G7, mais outras 12 grandes economias mundiais, inclusive a brasileira, e mais a União Europeia como membro individual. Portanto, há vários países do Sul, vários países pobres que são participantes do G20. Dou um exemplo de aumento da influência desses países na velha década de 2000. O Brasil tem historicamente uma relação de dívidas com o Fundo Monetário Internacional. Entretanto, a economia brasileira ia muito bem, obrigado, nos anos 2000. E o Fundo Monetário Internacional acreditava não ter recursos suficientes para compensar a crise econômica mundial, potenciais países inadimplentes nas suas dívidas. O Fundo Monetário Internacional veio pedir ao Brasil um aumento de aporte de recursos. Então vejam, revertendo um quadro histórico, sempre o Brasil fez empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Agora não. O Fundo Monetário Internacional pedindo que o Brasil colocasse mais recursos no fundo para ajudar outros países que pudessem estar necessitados, tá certo? Então uma reversão do quadro tradicional de o Brasil ser, pressionado pelo FMI, uma mudança do contexto de país pobre e objeto das pressões internacionais. Se ao G20 financeiro, vejam, ao G20 comercial, não confundam os dois. O G20 comercial não tem participação de países do G7. O G20 comercial está dado na rodada Doha de negociações da Organização Mundial do Comércio. Os países desenvolvidos pressionam os países pobres para que eles abram o seu mercado para bens industrializados, para serviços dos países desenvolvidos. Mas os países pobres também têm as suas demandas. Pressionam os países ricos com vistas a que eles parem de fazer subsídios, protecionismo
para o seu setor agrícola. E vejam, ainda mais, estes países pobres passaram a atuar em bloco dentro das negociações de Doha, um bloco que a gente passa a chamar de G20 comercial. O G20 comercial não tem apenas 20 países e nenhum número fixo. Em diferentes reuniões, há uma quantidade variável de participantes, mas eles atuam em conjunto de maneira mais ou menos sistemática para validar os seus interesses mais facilmente, tudo bem? Novamente, vejam a ideia de mundo complexo. São países do Sul, são países que nos anos 1950, 1960 seriam considerados pobres, objeto das políticas dos países centrais, mas nos anos 2010, nos anos 2000, 2010, são países que se organizam em conjunto para, ao contrário, pressionar os países centrais, tudo bem? Então, como é que nós poderíamos entender o mundo, né, da ordem pós-Guerra Fria, da nova ordem mundial? Esse mapinha é interessante, esse mapinha apareceu na Le Monde Diplomatique da França, e foi utilizado numa velha questão de vestibular aqui no Brasil. Esse mapinha mostra vetores emanados dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos se comportassem como potência hegemônica mundial, esses vetores atuariam em todas as regiões, mas eles estão sendo refletidos em várias áreas. Refletidos por quê? Nós encontramos a Europa, onde não tem vetor direto dos Estados Unidos, na medida em que a União Europeia é aliada dos Estados Unidos. Então, apesar de haver pontos de tensão, apesar de haver interesses que são, né, de relativa autonomia, mas é uma região aliada dos interesses americanos e vice-versa. Entretanto, Rússia. A Rússia dos anos 1990 estava em frangalhos, mas a Rússia dos anos 2000, 2010 novamente se articula como potência militar, é um país de grande extensão territorial, é um país que é um grande jogador mundial no setor de combustíveis, em especial gás natural. Novamente, potência mundial. China, potência econômica, hoje segunda maior economia do mundo, potência militar e com forte influência sobre outras regiões do mundo. Índia, potência regional, que tem pontos de atrito hoje com a China, questões fronteiriças, né, na região da Caxemira, entre outras, mas que está ao mesmo tempo em alinhamento com a China dentro dos BRICS, tendo nos BRICS a Rússia como potência que pode articular negociações entre a China e a Índia. Novos alinhamentos entre países africanos, principalmente alinhamentos com a Rússia e alinhamentos com a China, diminuindo, portanto, a influência tradicional imperialista europeia e dos Estados Unidos. Sobra apenas a América Latina como uma grande interrogação. Até os anos 2000, a América Latina vinha, sim, né, sob a liderança do Brasil e também com a Argentina, com a Venezuela, em países que se firmavam de maneira autônoma no cenário mundial. Mas, no final dos anos 2010, agora na virada para os anos 2020, há uma tendência de vários países, em especial o Brasil, de uma relação umbilical com os Estados Unidos, uma relação de dependência direta com os Estados Unidos. Uma grande interrogação se isso vai se manter ou não. Este mapa, entretanto, que de novo já caiu em questão de vestibular, reforça a ideia de complexidade, de ainda estar se desenrolando esta complexidade no cenário internacional mundial. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês, de transição de ordem da Guerra Fria para ordem pós-Guerra Fria, nova ordem mundial. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, me acessa nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte!